E aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque a oportunidades de emprego e qualificação. O ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira em Cascatinha. Apesar do susto, ninguém se feriu. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Paulo Rangel, se recupera no hospital após ser baleado na BR-040. A Prefeitura de Petrópolis faltou à audiência pública que debateu medidas de prevenção contra as chuvas. Vereadores governistas também não compareceram. E ainda os destaques do esporte e da previsão do tempo. O diálogo com o objetivo de fomentar a geração de empregos em Petrópolis. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã. Estamos começando a semana e já com notícia quente. Um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias pegou fogo na manhã desta segunda-feira no bairro Cascatinha, aqui em Petrópolis. A repórter Leandra Lima traz mais informações sobre essa ocorrência. Ela está ao vivo aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, vocês de casa. É isso mesmo. Na manhã desta segunda-feira, um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias pegou fogo na rua Rodolfo Alberto Pires. Por volta das 8 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. Nossa equipe foi até o local para verificar e os moradores relataram que ficaram muito assustados com a situação e que estão preocupados com a falta de luz, porque o incêndio foi próximo a um posto de luz e próximo às residências. Não ficou nenhum ferido, não teve feridos no local e as residências também não tiveram nenhum prejuízo. A Cidade das Hortênsias informou em nota que está apurando a causa do incidente e que também está preparando o reboque do ônibus do local. A gente tem então também imagens, né? Do Gabriel Fachola, que foi até o local. Vamos acompanhar então aí algumas imagens depois, né, desse incêndio, como que ficou aí a carcaça do ônibus, a gente acompanha aí agora. Uma situação bem complicada, levou susto para os moradores da região. E a gente, claro, está acompanhando, também buscando entrar em contato com a Enel para saber então um pouco mais de informações sobre isso, mas não houve feridos. Não houve feridos e nenhuma casa foi prejudicada. Que boa notícia. Então tá aí a ocorrência então dessa manhã de segunda-feira aqui em Petrópolis. A gente continua acompanhando essa situação. Leandra, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde. Obrigada. O Hospital Copstar informou na manhã desta segunda-feira que o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, segue internado. Segundo a unidade de saúde, ele está estável, lúcido e apresentando boa resposta ao tratamento proposto. O boletim ainda informa que Rangel passou a noite bem, sem intercorrências. O desembargador foi vítima de uma tentativa de assalto na manhã de domingo. Ele foi baleado, tendo ferimentos na panturrilha esquerda. O crime foi registrado no quilômetro 112 da BR-040, em Duque de Caxias. A delegacia de Campos Elíseos, também em Duque de Caxias, investiga o crime. Rangel foi levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes e logo depois transferido para o Copstar. O desembargador passou por uma cirurgia na tarde de domingo, segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio. E a gente também segue acompanhando e torcendo, então, pela recuperação do desembargador. Está na hora do Correio Político. A Prefeitura de Petrópolis não enviou representantes para a audiência pública que debateu medidas de prevenção às chuvas, principalmente com o uso do radar X.
A sessão foi realizada na Câmara Municipal na última sexta-feira, convocada e presidida pelo vereador Ingo Rames, do União Brasil. O secretário de Defesa Civil, Gil Kempes, justificou sua ausência a Rames, que leu a justificativa na audiência, dizendo que teve um imprevisto. Além de vereadores, o encontro contou com a presença de representantes do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, da Força Aérea, do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, e da Defesa Civil Estadual. O deputado federal licenciado e secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, do PSD, e o senador Carlos Portinho, do PL, também estiveram presentes. Um dos pontos trazidos na audiência é que não basta apenas o radar X, que foi o grande foco. O custo dessa aquisição desse radar deve ser entre 8 e 13 milhões de reais. Segundo o especialista em meteorologia por radares do CEMADEM, Carlos Frederico Angeles, é necessário que as bandas S, hoje utilizadas pela aeronáutica, e a banda X sejam complementares, já que possuem frequência e alcances diferentes. E o professor da UFRJ, Fabrício Polific, fez seu doutorado sobre as enchentes do Rio Quitandinha. Ele afirma que, além dessa complementação entre os radares, é preciso uma modelagem numérica regional que pode ser utilizada junto ao LNCC através do supercomputador Santos Dumont. E para você que está em casa acompanhando mais, entender um pouco melhor, eu acompanhei um pouco essa audiência. É necessário realmente essa participação dos radares, né? Até mesmo o radar de banda X, por exemplo, ele precisa ter ali uma complementação, um radar de cima, um radar de baixo. Essas questões técnicas foram muito bem explicadas por todos os técnicos que estavam presentes na reunião. Mais uma coisa dentro da política que chamou a atenção foi a ausência do governo municipal, como a gente citou aí no início dessa nota. O secretário Gil Kempes não pôde ir, mas o vereador Eduardo do Blog disse na audiência: então, se o secretário não foi, por que não enviou representante? A fala também foi acompanhada por outros vereadores que estiveram presentes, vereadores de oposição, que falaram a respeito da situação. O vereador Fred Procópio, por exemplo, do PL, também citou essa situação de dificuldade, né, da participação do governo municipal. Vale ressaltar que em outras reuniões a respeito do tema, o governo participou com o secretário de Defesa Civil, Gil Kempes, mas nessa eles simplesmente não enviaram representantes e também não explicaram por que não participaram. E aí eu apurei hoje cedo com fontes da Câmara que isso pegou muito mal, principalmente porque teve a presença de um senador da República que veio de Brasília para participar da reunião, teve a presença de institutos renomados, né, nacionalmente, como o LNCC e o CEMADEM, e o governo simplesmente não enviou ninguém. Outro ponto também muito importante dentro desse contexto político, que a gente também acompanhou e que eu apurei com fontes da Câmara hoje cedo, foi a ausência do próprio presidente da Câmara, o vereador Júnior Coruja. Ele, que é do PSD, o partido de Hugo Leal, também está mais ligado agora ao prefeito Rubens Bom Tempo e também não compareceu à audiência. Nós questionamos tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura de Petrópolis sobre essas ausências, né? No caso da Câmara, a ausência do presidente, o vereador Júnior Coruja, e no caso da Prefeitura, não tem enviado nenhum representante. Até essa edição, ninguém enviou nenhum comunicado, ninguém esclareceu o porquê dessas ausências. Então tá aí um assunto tão importante para ser debatido, prevenção às chuvas logo após as tragédias de 2022, com todo o problema que a gente teve, e infelizmente o governo municipal, ao que parece aí, fazendo politicagem, já que foi um vereador de oposição que convocou a audiência, então ninguém da base do governo foi dentro dos vereadores e nenhum representante do Executivo Municipal. Vale lembrar, novamente, vamos lembrar, tivemos representantes do governo do Estado, do governo federal, só faltou mesmo o governo municipal. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa nesta segunda-feira a ligar para segurados que estejam aguardando perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, há mais de 45 dias. Em nota, o Instituto informou que o número com DDD 11 21350135 vai aparecer na tela de chamada do telefone do segurado quando a entidade ligar para remarcar o atendimento ou para confirmar ou antecipar o agendamento de perícia médica e avaliação social. O número não recebe chamada telefônica e não tem WhatsApp.
Caso esteja em dúvida se deve atender a ligação ou achar que pode ser vítima de um golpe, basta fazer uma chamada gratuita para o número 135. O número do SMS da central continua sendo 28041. SMS é aquela mensagem de texto, né, que você recebe ali no seu telefone. Portanto, se você receber uma mensagem no seu celular, com esse número é o INSS entrando em contato. O comunicado destaca que o INSS não entra em contato com o segurado para pedir número de documentos, foto para comprovar a biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária. A expectativa do governo federal é reduzir o número de pedidos aguardando análise e chegar a dezembro com a fila de requerimentos dentro do prazo legal, que é até 45 dias. Atualmente, a fila de pedidos que precisam passar por perícia médica para a concessão do benefício está em mais de 1 milhão de pessoas, sendo 627 mil perícias médicas iniciais, 250 mil avaliação de exames para benefício da prestação continuada, aquele BPC, para pessoa com deficiência e 300 mil de outras perícias. Vamos então falar um pouquinho agora sobre o tempo. A primavera começou oficialmente no último sábado e junto com ela uma onda de calor. O repórter Gabriel Fachola mostra as tendências para a nova estação. Árvores florindo, flores desabrochando. A chegada da primavera é sinônimo da volta dos dias mais coloridos. No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, este ano as temperaturas amenas que costumam acompanhar a estação vão ser substituídas por um calor intenso. A onda de calor vem ganhando força e a temperatura segue em elevação. O ar quente e seco vai predominar sobre o interior do Nordeste, no Tocantins, no Centro-Oeste e também na região Sudeste. Uma das principais influências para essa elevação é o fenômeno El Niño. O INMET, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Agência Nacional de Águas de Saneamento Básico e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, divulgaram um boletim com o objetivo de apresentar o monitoramento, previsões e os possíveis impactos do El Niño no Brasil em 2023. De acordo com o boletim, as temperaturas da superfície da água do mar têm apresentado um padrão que é comum no El Niño. E esse ano, o El Niño tem agido de uma forma diferente aqui no Brasil, já que os volumes de chuva aumentaram, como por exemplo no Rio Grande do Sul, do dia 1º ao dia 19 de setembro, onde foram registrados mais de 450 milímetros. Já o resto do país apresentou um déficit, com volumes superiores a 50 milímetros. Em algumas cidades, as temperaturas devem superar a máxima de 40 graus Celsius a partir deste fim de semana. Nesse período de temperaturas altas, há maior probabilidade de incêndios na vegetação, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que ainda registram a baixa umidade do ar. A população parece já estar se preparando para aguentar os dias mais quentes. A gente mora em Petrópolis, não é tanto como no Rio, né? Aqui, mas assim, para andar, tipo, meio-dia, tem que usar um protetor solar. Porque também dá insolação, né? Não, eu uso roupa fresca, né? Bebo muita água. Eu uso muito protetor solar, muito líquido, bebo muito líquido. Como muita fruta para me proteger do verão. Porque senão acaba passando mal, né? Exatamente, tem que se proteger sempre. Tá aí, ontem calorão, né, domingo com recorde de temperatura em várias partes do Brasil, inclusive aqui também na região Sudeste. A Defesa Civil, inclusive, liberou um boletim ontem de risco de incêndio de vegetação alto em todo o município, todo o mapa ali do município vermelho. A gente ainda aguarda a atualização de hoje, mas provavelmente também deve ficar bem próximo disso. E com todo esse calorão, é preciso redobrar os cuidados para não ficar desidratado. Além disso, é preciso aumentar também o uso do protetor solar. O Richard não está aqui hoje, mas ele deixou o material pronto para a gente com dicas para a saúde nesse calorão, esse verão antecipado. Roupas mais curtas e mais confortáveis. Com a chegada das estações mais quentes, a população já tem notado a diferença na temperatura. E com isso, é preciso tomar alguns cuidados específicos durante o período. Entre eles, beber bastante água. São os dois que desidratam muito rápido e os efeitos térmicos do aquecimento alteram muito a fisiologia, o funcionamento dessas pessoas.
Então, o idoso aumenta o número de infarto, aumenta o número de acidente vascular cerebral, aumenta o número de problemas respiratórios, porque ele sai do calor e vai para o ar-condicionado bem frio. Essa mudança brusca para o idoso ou para um neném é muito ruim, o neném está todo suado, entra no ar-condicionado gelado. A desidratação acomete principalmente crianças e idosos. Entre os sintomas estão a ausência de lágrimas quando a criança chora, boca e língua completamente ressecadas e a diminuição na quantidade da urina. No caso dos bebês, pode ocorrer o afundamento da moleira. Mas além da desidratação, outro fator importante nesse período de calor são as consequências à pele devido ao contato intenso com o sol. A exposição à radiação ultravioleta pode acarretar no câncer de pele, que é responsável por 30% dos diagnósticos da doença no país. Para o médico e professor, o filtro solar deveria ser disponibilizado de forma gratuita à população. Eu gostaria muito que filtro solar fosse uma medida de saúde pública, ou seja, fosse distribuído, que nem preservativo é distribuído em posto de saúde, filtro solar tinha que ser distribuído para a população. Qual é a população? Em geral, a maior parte da população não tem poder aquisitivo para adquirir um filtro solar que seja eficiente. Porque se você comprar um filtro 15, vai te proteger meia hora. Já está todo suado, daqui a pouco não protege mais. Durante os passeios em cachoeiras e praias também deve ser redobrado o uso de cremes hidratantes para a pele, assim como o uso de protetor solar e do consumo de água. Bebidas alcoólicas e refrigerantes não são recomendadas, pois aceleram a desidratação. Quais são as bebidas mais indicadas? As bebidas que são, digamos assim, mais homogêneas, você vai pegar um Gatorade, né? Elas e água de coco são as mais indicadas para o processo de reidratação, né? A água de coco também é muito, muito, muito eficiente. O petropolitano não está tão acostumado com o calor, então realmente aí essas dicas são muito importantes. E vamos ver então como fica a previsão do tempo para Petrópolis e região. O repórter Eric Portela está chegando para conversar com a gente. Está na hora da previsão do tempo. Então vamos conversar então já com o nosso repórter Eric Portela, que já vai conversar aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Eric. Aproveitou o calorão no final de semana? Boa tarde, Wellington. Aproveitei sim. Eu fui à praia, deu para aproveitar bastante, peguei um sol, tô até meio vermelhinho, enfim, deu para aproveitar bastante. Antes de começar a previsão para amanhã, eu queria lembrar que o alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, publicado lá no dia 20, prevalece até o dia 26. Então não deixe de cuidar da saúde não, porque a alta temperatura pode ser prejudicial, tá bom? Hoje o dia aqui em Petrópolis continua bastante quente, com altas temperaturas, mas existe probabilidade de chuva isolada para o período da tarde e noite. Então se você vai sair de casa agora pela tarde ou durante a noite, é bom sair prevenido, tá bom? Não deixe de levar um guarda-chuva não. Agora vamos à previsão do tempo para terça-feira. Aqui em Nova Friburgo, vocês podem ver que o dia será de temperatura estável e sem probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, a temperatura será de mínima de 16 e máxima de 31 graus. A terça-feira será de sol entre nuvens e também não há previsão de chuva. Já em Petrópolis, na terça-feira, o dia será de céu com muitas nuvens e declínio na temperatura. Mesmo assim, os termômetros vão marcar números mais altos, com mínima de 17 e máxima de 32 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de ventos moderados pela tarde, sol entre nuvens e também declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Patido Alferes, a terça-feira também será de ventos moderados e muitas nuvens no céu. Não deve chover durante o dia e os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 33 graus. E em Três Rios, o dia será de ventos fracos, declínio na temperatura e sol entre nuvens. Os termômetros devem variar entre mínima de 23 e máxima de 33 graus.
Wellington, a temperatura deu uma diminuída nas nossas cidades de cobertura, mas ainda continua quente. Agora é aguardar para saber quando que a chuva vai chegar, né? É isso, Eric. Tomara que não chegue para o final de semana, tomara que continue esse calorão aí no final de semana para o pessoal aproveitar cachoeira, praia, quem puder também ir, piscina, enfim, a gente conseguir aproveitar aí. Mas também tomara que não fique muito seco para a gente não ter problema com abastecimento de água, né? É verdade, Wellington. É bom intercalar, né? Chove um pouquinho, faz sol, depois chove de novo, enfim. Mas o final de semana o melhor é sol. É, com certeza. Uma boa tarde para você e boa semana, Eric. Para você também. Então, tá aí para você, então, que está pensando em aproveitar esses dias, né, de calor, ainda tem mais um pouquinho aí para poder aproveitar. Vamos então mudar um pouquinho de assunto. O governador Cláudio Castro, participou de uma série de entregas no sábado em Duque de Caxias, acompanhado do secretário estadual de Transportes, Washington Reis, e Castro inaugurou a revitalização do Centro de Traumatologia e o Banco de Leite Humano do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Além da praça Cantinho do Zeca, na entrada de Xerém, uma homenagem ao cantor e compositor Zeca Pagodinho. O Centro de Traumatologia Major Enfermeiro Wagner Luiz Melo Bonin, do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, foi totalmente revitalizado e ganhou 32 novos leitos. Outra novidade é o Banco de Leite Humano Margarete Magalhães Costa e Silva, que vai facilitar a doação de leite materno. O total de investimentos do governo do estado nas obras do hospital foi de cerca de R$2 milhões. E nós temos um vídeo do governador falando sobre as inaugurações. Dizer que isso é fruto de muito trabalho. Quando a gente toma as decisões certas, confia nas pessoas certas, com certeza quem ganha é a população. É a quarta ou quinta vez que eu venho aqui, a gente dobrando, a gente aumentando a capacidade de atendimento, gastando o mesmo recurso. Que isso que acho que é o principal e o mais impressionante. Queria parabenizar os diretores do hospital, porque realmente é emocionante vir aqui, ainda mais quando a gente tem o antes na cabeça e ver como é que tudo está hoje. E hoje você vê essa explosão de vida, de cor, de saúde e de esperança aqui dentro. Tá aí, cantor Zeca Pagodinho, compositor, é realmente uma marca, né, de Xerém. Eu lembro em 2013, quando teve as chuvas, né, fortes lá em Xerém, que até tem um meme dele ajudando a socorrer as pessoas, ajudando a levar mantimentos. Enfim, é uma marca registrada do município, merece essa homenagem. E também muito importante esses investimentos em saúde, que não é um investimento apenas para o município de Duque de Caxias, mas acaba abrangendo a toda a região. Vamos então agora falar um pouquinho de esportes. Segunda-feira é dia do Correio Esportivo aqui no Correio Petropolitano Debate. O Serrano voltou ao Carioca B1, vencendo neste sábado. O repórter Gabriel Ratti já está aqui, acompanhou o jogo e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, neste sábado o Serrano disputou a terceira rodada do Campeonato Carioca Série B1. O adversário foi o Friburguense e o jogo foi aqui na casa do Serrano, no estádio Atílio Marotti. A partida terminou 2-0 com a estrela brilhando de 2 jogadores. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 do Serrano, Valdir, cruza para a área e o camisa 9 artilheiro, Fabinho Polhão, aplica um meio voleio lindo, golaço. E aos 35 minutos do segundo tempo, foi a vez de Polhão retribuir para Valdir, que dá um passe na medida para o Valdir fechar esse placar de 2-0. Com isso, o Serrano assume a segunda colocação do Campeonato Carioca, mas pode mover, ele pode cair para a terceira posição, porque hoje fecha a rodada o Pérolas Negras e o São Gonçalo jogam hoje no Estádio do Trabalhador às 3 horas. Se o São Gonçalo vencer, assume a segunda colocação. Então vou ficar esperando aí para ver se vai ficar em segundo ou vai ficar em terceiro o Serrano. E já tem a data do próximo jogo, Gabriel, do Serrano? Então, o próximo jogo do Serrano é nesta quinta-feira, não pelo Campeonato Carioca, Série B1, mas pela Copa Rio. É o jogo de ida contra a Portuguesa. Vai ser realizado lá no estádio Luso Brasileiro, às 8 horas da noite. Vale lembrar que na Copa Rio nós tivemos um clássico agora, né, na semana passada, o jogo entre jogo de ida e jogo de volta. O Serrano saiu na frente do Petrópolis. E aí, como que agora o Petrópolis então está depois dessa derrota? Então, o Petrópolis, infelizmente, acabou o ano para o profissional do Petrópolis. Agora eles só vão participar
do ano que vem. Mas foi isso mesmo que você comentou, o Serrano perdeu o primeiro jogo, na verdade, o jogo de ida contra o Petrópolis, e uma virada histórica no segundo jogo, com um jogador a menos, com um jogador de linha indo para o gol, conseguiram classificar nos pênaltis por 5-4. Clássico quente. Agora, Gabriel, eu vou te jogar um pouquinho no fogo. Você que está acompanhando os jogos aí, mais de perto, acompanhando o time do Serrano e também do Petrópolis, mas agora falando do Serrano na Copa Rio. O que você espera desse jogo de quinta-feira? Eu acredito, vou ser otimista como eu sempre fui com os times petropolitanos, 2-0, para já vir bem aqui para o jogo de volta, poder jogar tranquilo em casa, 2-0. E você, qual você acha, placarzinho? Eu vou ir pelo jogo contra o Petrópolis. Eu acho que vai ser 1-0 agora, eles vão perder nesse primeiro, mas vão também recuperar depois. Então, eles recuperam no jogo de volta. Então vamos ver, na segunda a gente vai, a torcida vai dar um apoio. A gente vai trazer aí o resultado. Isso, vamos ver. Eu venho aqui, o Richard vai estar aqui sexta-feira. Não vou estar, mas eu mando de casa, a mensagem. E eu quero falar do meu Vasco também, né? Tamo bem agora. Só fala quando tá ruim, pô. Hoje o Vasco joga feliz. Hoje o Vasco joga contra o América Mineiro, depois de 2 vitórias seguidas, uma contra o Fluminense do apresentador, né? E agora nesta última semana também venceu. Então vem hoje contra o América Mineiro, podendo sair da zona de rebaixamento. Então, tamo bem. Eu acho que o Richard faltou hoje porque o Flamengo também não está muito bem, né? Eu também acho que ele está um pouquinho triste, então por isso que ele não veio hoje. Richard, um abraço para você. O Richard teve alguns imprevistos, mas o Flamengo perdeu a Copa do Brasil, mais um título perdido, não é isso? Isso mesmo, empatou ontem com o São Paulo como jogo de ida. O São Paulo venceu por 1-0, ficou no agregado 2-1 e o São Paulo conseguiu conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil. Crise no time. Crise no time, crise na produção aqui também, né? Todo mundo difícil. É flamenguista ali dentro. O Vascaíno hoje está feliz, acho que é um dos únicos no Rio que está feliz. Botafogo também foi bem ou como é que foi? Botafogo foi mal também, perdeu pro Corinthians, então só o Vasco está ali em cima. Só temos uma pessoa alegre hoje nessa redação. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações, boa semana. Obrigado, Richard, obrigado a todos. Richard volta amanhã. Volta amanhã. Já estou acostumado. Obrigado, uma boa tarde para você, boa semana. A gente brinca aqui que a gente trabalha junto no impresso, então a gente tem essa liberdade para brincar, todo dia esse mesmo clima. A gente vai agora para o intervalo. Na volta nós vamos falar então sobre emprego, oportunidade. A gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Hoje nós vamos conversar com a Bruna Santana, que tem alguns grupos no WhatsApp para divulgar vagas de emprego e nisso também oportunidades de capacitação aqui em Petrópolis. São mais de 10 mil participantes, né, Bruna? Eu queria saber de você, então, como que começou essa iniciativa? Tudo bem? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, pessoal. Então, o grupo de oportunidade de emprego, ele tem um pouco mais de 6 meses, começou aí por volta de janeiro. Eu tenho uma pequena quantidade de contatos no WhatsApp devido a alguns trabalhos que eu faço e sempre vinha um ou outro me perguntando: Bruna, você sabe há um lugar que esteja precisando de trabalho, gente para trabalhar? E vira e mexe, um ou outro me mandava uma oportunidade e eu postava no status. E o alcance foi sendo muito grande.
E aí não tinha ainda o recurso no WhatsApp da comunidade, né? E aí eu montei o primeiro grupo. E cada grupo cabia 257 pessoas e tal. Nisso, estourou. Aí eu montei 5 grupos, dava um total de 1.000 pessoas. E veio o recurso do WhatsApp da comunidade. Eu lancei a comunidade, lotou o primeiro grupo com 2.000 pessoas. Aí depois lotou o segundo, o terceiro. Hoje, atualmente, eu tenho 6 grupos, que daí um pouco mais de 10.000 pessoas. Nossa, então as pessoas realmente estão buscando essas oportunidades. Sim, Você consegue perceber uma dificuldade, às vezes, das pessoas conseguirem acessar as vagas de emprego em relação também à falta de capacitação? Sim, o que acontece? Hoje em Petrópolis a gente tem uma falta muito grande de capacitação, exatamente essa palavra. As pessoas estão desqualificadas. Então, grandes empresas me procuram, né? RHs das empresas me procuram. Bruna, posta essa vaga, posta aquela vaga. E às vezes várias vagas não são ocupadas porque não preenchem com os requisitos das empresas, né? Então a gente vai lá, faz uma divulgação de cursos, né? Que é até uma parceria que eu tenho com um grupo. A gente posta o grupo do grau técnico, a gente posta a faculdade da Unicesumar, que são qualificações para as pessoas poderem alcançar empregos melhores, né? E ter uma renda melhorada. Mas existe sim essa dificuldade aqui em Petrópolis, sim. Dentro do que você observa no grupo, quais são as áreas que tem mais procura, mais demanda, né, no caso, mais vagas abertas? Bom, a gente tem uma diversidade muito grande no grupo, desde a empregada doméstica até vagas de estágio para direito, por exemplo. Então, assim, a qualificação ela é muito diversificada, muito ramificada. Eu costumo dizer que só fica desempregado quem realmente quer, porque, assim, diariamente posta 30 vagas, 20 vagas, tem dia que posta 10, tem dia que posta mais de 90. Então, assim, realmente hoje em dia só fica desempregado quem quer. Quem precisa, quem busca atrás, consegue emprego. Tanto é que eu tenho uma página no Instagram que eu criei depois disso para poder postar os testemunhos. Muita gente, Bruna, olha, consegui uma vaga através do grupo de emprego, muito obrigada. Tá aqui, ó, eu já estou trabalhando há 6 meses, estou trabalhando há 3 meses, fiz uma entrevista de emprego hoje, passei. Então aqui, esse retorno, para mim, é excepcional. Porque você vê que o trabalho que eu faço, que é totalmente voluntário, para ajudar, tá tendo um retorno muito legal, sabe? Então tá tendo eficácia aí no trabalho. Como que você observa, né, lidando com isso muito de perto, a questão da retomada da economia, assim, em Petrópolis? A gente passou por momentos difíceis, a pandemia, as tragédias. Você observa que de um tempo para cá tem aumentado o número de vagas ou você acha que mantém no mesmo nível? Então, vamos lá. Dentro das cidades próximas que a gente tem, que são Três Rios, Areal, Paraíba do Sul, Petrópolis é a cidade que mais tem vaga de emprego. Então, assim, devido à pandemia, a tragédia que a gente teve aqui também na cidade, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Muitas foram desqualificadas por falta de remuneração, né? A economia da cidade ficou muito fragilizada. E agora a cidade está retornando, né? Com altos índices de emprego, como eu estou dizendo. Então, realmente, as pessoas estão conseguindo se qualificar um pouco mais. A gente divulga o Enseja, que são qualificações para as pessoas terem o ensino médio. Como eu falei, né? Divulga os grupos, os cursos, a faculdade. Então, assim, as pessoas estão tendo uma remuneração um pouco melhor. Claro que tem gente que precisa começar do baixo, do zero. Mas cada um aí consegue conforme a demanda. Tem aumentado sim, graças a Deus. Você não era dessa área, né, de RH, era da área da saúde. Não, eu continuo até na área da saúde, eu trabalho na área da saúde. Só que assim, eu faço excursões, eu sou da área do turismo também, a gente vai ramificando bastante, né? Qualificada mesmo eu não sou, mas a gente vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Devido ao grupo, devido a essa situação que eu te falei, né, de ter bastante gente, muita gente me procurar. Tem gente que me pede, Bruna, publica isso daqui porque eu preciso de uma casa para alugar. Daqui a pouco eu tô virando corretora de imóveis. Mas eu continuo na área da saúde e tenho essa parte do grupo de emprego que é totalmente voluntária. E através do grupo, hoje eu faço gestão de RH, que vai me qualificar ainda mais. Porque a experiência eu já tô tendo. Agora eu só preciso da qualificação. Dentro do que você já observou, quais são as dicas que você acha principais para, por exemplo, uma elaboração de currículo, que é muito importante, né? Sim, Primeiro, contato da empresa com
ou um possível empregado? Claro. Então, eu costumo dizer que o currículo, ela é a face do candidato, né? Como é que a empresa ela pode te empregar? Através do teu currículo. O teu currículo, ele tem que demonstrar quem exatamente você é. Então, eu indico, eu faço algumas dicas lá no Instagram, no grupo da página, eu dou algumas dicas, eu tenho até um destaquezinho lá, te qualificando, né? Olha, coloca uma foto não pode ser uma foto onde tem um fundo, onde tem várias pessoas, tem que ser uma foto bem apresentável. Como você se apresentaria pro teu chefe? Como você se portaria na frente do teu chefe? Endereço, nome completo, idade, telefone, um endereço de e-mail que é totalmente obrigatório ter. E as qualificações. Bruna, eu não tenho nenhuma qualificação, como é que eu faço? Gente, vamos se qualificar. Curso gratuito tem vários. É só você entrar numa plataforma online que você vai ter curso gratuito, cursos básicos. E depois você vai se qualificando com cursos mais elaborados dentro da área que você quer. Então, assim, eu tenho até uma moça que ela é parceira do grupo, né? Que ela faz aí os currículos pra gente. A pessoa, às vezes, não consegue fazer sozinho, né? Aí eu indico ela faz esse trabalho, porque tudo sozinha não dá, né? Aí ela me ajuda com os currículos e o pessoal tem dado um feedback bem maneiro, sabe? Poxa, Bruna, a Fernanda, que é até... Um beijo, Fernanda. Tem feito os currículos pra mim. E o pessoal tem gostado bastante, tem tido um retorno bem legal. Então, assim, tá bem maneiro, bem legal. Para quem está começando agora, ainda tem pouca experiência, por exemplo, como que isso pode ser colocado num currículo de uma forma a não estragar a imagem, né? Às vezes a pessoa fica preocupada um pouco com isso. Claro. Por exemplo, Bruna, não tenho qualificação nenhuma. Tenho base de 21, 22 anos e eu nunca trabalhei na vida. Como é que eu vou fazer um currículo? Bom, primeira coisa, foto. A empresa precisa de uma foto. Eu não estou te vendo. Eu vou enviar o meu currículo para você. Como é que você vai me empregar se você não sabe se eu sou baixa, se eu sou alta, se eu sou branca, se eu sou morena, enfim. Então, eu sempre indico, coloque foto, uma foto apresentável. Não precisa ser uma foto de terno e gravata, mas uma foto bem legal, bem transparente, né? Que você não esteja com nada na mão, que você não porte nada, que o fundo seja um fundo mais suave, nome completo. Os dados pessoais, né? Nunca, por exemplo, número de RG, CPF, jamais isso. O que você quer? Bom, eu quero uma vaga de jovem aprendiz, que a cidade tem muito jovem aprendiz. A cidade é uma cidade bem jovem, né? Então, você vai falar lá na sua descrição, eu quero uma vaga, uma qualificação para uma vaga de jovem aprendiz, eu quero uma oportunidade nessa área, experiência, não tenho experiência. O que você vai colocar na experiência? Você vai colocar coisas que você gosta de fazer, como, por exemplo, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de ter praticar esportes, eu já fiz um trabalho voluntário. Gente, trabalho voluntário é top para você colocar num currículo quando você não tem experiência. Fato é, quando a gente teve a tragédia em Petrópolis, várias pessoas trabalham como voluntário, né? Então, se você trabalhou, coloque no currículo. As empresas gostam de trabalho voluntário. Então, isso daí já é um ramo para você colocar no seu currículo. E outra, não minta. Tem que falar a verdade. No currículo não adianta você mentir. Você fala assim, eu falo inglês. Vai chegar lá, você qualificada, você escolhida porque eu falo inglês. Chega lá na hora, você não fala inglês. E aí? Você vai ser desqualificado. Você não vai nem passar na experiência. Então, não minta. É basicamente isso daí. E as dicas também, por exemplo, para enviar por e-mail, né? O que colocar no corpo do e-mail? Porque hoje as empresas pedem muito por e-mail. Exato. O que colocar nesse corpo do e-mail? O que acontece? Eu falo muito para as pessoas lerem a descrição da vaga. Por exemplo, tem vagas que eles pedem para você colocar o currículo no corpo do e-mail. O que significa isso? Você não vai mandar o currículo em PDF, você vai colocar o currículo no corpo do e-mail. Então a gente vai lá, a gente explica, até a Fernanda mesmo que faz os currículos, ela dá essa explicada para mim, para poder mastigar um pouquinho, né? Porque tem gente que tem dificuldade para isso. Então você vai colocar ali no corpo do e-mail exatamente o seu currículo. Segue em anexo, se for em anexo, segue em anexo o PDF do meu currículo. Se for no e-mail, você fala assim, gostaria de estar me candidatando para vaga tal, seja específico, que fica mais fácil. Porque os recrutadores, eles não têm tempo de ficar lendo, o coitadinho quer isso, coitadinho quer... Não, você tem que ser bem direto. Então, eu estou me candidatando para a vaga tal, segue aqui no corpo do e-mail o meu currículo. Ou em anexo o currículo, aí coloca em PDF. É basicamente isso.
A pessoa, então, tem que estar atenta mesmo para facilitar a vida do recrutador, seria isso? Exatamente. O que acontece? Como eu te falei, os recrutadores, eles não dão muita atenção para currículos longos, currículos de uma folha só apenas. Então, assim, eles não vão ter tempo de ficar folheando. Tem muita gente que gosta de colocar bastante coisa para falar assim, não, olha lá, tô bem na fita, né? Não, não é assim. Então, você tem que colocar o básico, bem falado, bem descrito, para que eles chamem a atenção. E outra, eu falo também com a Fernanda, falo com as pessoas que querem fazer o currículo, faça um currículo que chame a atenção. Como você me viu? Como eu vim para aqui? Porque eu acabei fazendo a diferença na cidade. 10 mil pessoas num grupo. Então, hoje eu estou aqui devido a essa oportunidade. Então, é a mesma coisa com o currículo. Faça um currículo bem feito, faça um currículo aparente, faça um currículo com layout maneiro. Hoje em dia tem várias possibilidades aí. E isso vai chamar a atenção. Não tem um que não consiga. Por isso que eu falo, só fica desempregado quem realmente quer. E ainda falando sobre essa questão do currículo, às vezes um currículo específico para vaga ou então um geral que você consiga enviar para todas as vagas que aparecerem? Então, quem tem qualificação, faça um currículo específico para determinada vaga, porque você vai querer trabalhar dentro da sua ramificação, correto? Agora, quem não tem, que quer o primeiro emprego, ou que, Bruno, eu trabalhei como um auxiliar, alguma coisa, você pode fazer um currículo mais centralizado. E isso também a gente explica no grupo, né? A gente explica, a Fernanda explica, eu explico também, lá no Instagram a gente explica, que você precisa demonstrar que você pode estar aberto a qualquer oportunidade, que você está ali para trabalhar, que você quer uma oportunidade para ter a possibilidade de mostrar que você pode se qualificar em alguma vaga. Então aí você dispara. Você dispara hoje 5, amanhã mais 5, como o grupo, né, te disponibiliza, e você vai se qualificando. Mas não adianta, a vaga é para direito, você apenas tem um auxiliar administrativo. Eles não vão te contratar, então você tem que ser objetivo. Tem algumas profissões também que pedem algum portfólio, principalmente na área de comunicação, a gente tem muito isso. Como que esse portfólio deve entrar para ser enviado ao recrutador? Sim. Entra no currículo, entra em anexo separado no e-mail? Como que faz isso? Então, o portfólio, como é que funciona? Nem todas as empresas solicitam, algumas sim. O portfólio, eles são mais para pessoas mais qualificadas, que têm uma graduação ou que têm um curso específico. Aí a gente orienta o quê? Faz o teu portfólio, a gente tem esse auxílio, né? Faz o portfólio, manda o teu portfólio seguido do currículo. A empresa vai qualificar, a empresa vai olhar, gostou, beleza. Quando não solicitam, a gente não fala pra gente não enviar, porque aí é muita informação, aí você passa disparado, entendeu? Agora, então, saindo um pouquinho do currículo, a pessoa conseguiu, pelo menos essa primeira parte, foi chamada para uma entrevista de emprego. Quais são as principais dicas? Então, vamos lá. Principal dica, roupa. Você não vai com uma roupa rasgada, as mulheres não vão com uma roupa rasgada, não vão de chinelo de dedo, não vão com cabelo, como é que eu posso dizer, um cabelo desarrumado, né? Vão se portar como você quer se comportar na frente do teu chefe, né? Então a gente sempre dá umas dicas no Instagram, porque o grupo, ele é muito limitado às vagas. Então lá eu vou disparando as vagas. E lá no Instagram eu consigo ter esse âmbito mais para poder explicar e dar as dicas para o pessoal, né? E os homens, eles têm que portar uma vestimenta adequada também, né? Sapato fechado, as mulheres se quiserem com saltinho, falar muito bem, você tem que falar muito bem, você não pode mentir, que é o principal. E perguntar quais são os seus defeitos, suas qualidades. Gente, hoje em dia tem até no Google, ele te ensina como você falar. Você não vai falar assim, qual é o seu defeito? Sou perfeccionista. Gente, todo mundo é perfeccionista, todo mundo quer fazer direito. Então não fale que você é perfeccionista. Fale assim, olha, eu tenho uma certa dificuldade para poder trabalhar em equipe, ou eu tenho uma certa dificuldade para poder trabalhar sozinho. Seja sincero, porque vaga tem. Se você não é qualificado para uma vaga agora, você vai ser qualificado para uma vaga depois, né? Eu tive até um exemplo de uma amiga minha que estava desempregada e uma moça do RH de um determinado hospital entrou em contato comigo, da cidade, e falou assim, Bruno, eu preciso de uma pessoa assim, assim, assado. Eu falei, tá ótimo, eu vou jogar lá no grupo. Joguei no grupo. Mas, posteriormente, uma amiga falou, poxa, Bruno, eu tô precisando de uma vaga e tal, fiquei desempregada. Eu falei, olha, dá uma olhada lá no grupo que eu postei essa vaga. Ela mandou o currículo para determinada vaga que estava precisando. Ela foi fazer entrevista no outro dia,
A moça lá do RH gostou tanto dela, só que não para aquela área, para uma outra vaga que estava em aberto, porque ela tinha um curso específico de bombeira. Então, moral da história, ela jogou a pedra em um e acabou acertando em outro. Então, assim, é bem tranquilo, sabe? Você só tem que ser muito objetivo, você tem que se portar muito bem, saber o que falar, não expressar coisas que são negativas, mostrar que você está ali querendo a vaga, porque a fila do desemprego é grande. Você não quer, passa, vem o próximo, entendeu? Então, você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Quais as dicas também para controlar o nervosismo, né, na hora da entrevista de emprego? É. Principalmente uma pessoa que é mais tímida, estar de frente ali com o recrutador é um pouco difícil. Quais são as dicas, então, para isso? É verdade. Bom, basicamente, o nervosismo não tem como você controlar muito. Eu não vou ficar nervosa, não tem como. Isso é uma coisa do sistema nervoso, né? O que eu oriento? Beber um pouco d'água, se alimentar bem no dia, ficar tranquilo, respira, faz uma respiração tranquila e suave, 10 segundos, respira, entra na frente, pede a Deus, Senhor, passa na minha frente que vai dar tudo certo. E fale a verdade, olha, desculpa, mas eu estou um pouquinho nervosa, é minha entrevista, eu preciso muito desse emprego. Se você puder me dar a oportunidade de eu responder com calma, serena e tranquila, e tudo dá certo. A gente tem também algumas empresas que aplicam testes de habilidades, enfim, testes psicológicos. Sim. Qual é a dica também para essas etapas específicas? Bom, eu vou dar o exemplo de mim. Posso? Quando eu entrei no hospital, a gente fez essa parte, né, do teste do psicotécnico, toda essa parte, né? E eu falei, caraca, como é que vai ser, né? Vou passar, não vou passar? Eu tava ali com várias pessoas, né? Eu falei assim, bom, vou responder o que eu sei. E fui respondendo e não fui a primeira a levantar. Eu falei, eu terminei, vi que ninguém tinha terminado, eu fiquei lá esperando o primeiro levantar, porque eu falei, não vou ser a primeira. Respondi calma e tranquilamente. Gente, o que eu não sabia também não deixei ser resposta. Eu escrevi qualquer coisa, eu escrevi aquilo que eu achava, que eu achava que era coerente com a pergunta. Fiz os desenhozinhos lá, porque o psicotécnico tem disso, né, para saber qual é o teu nível, né. Fiz os desenhozinhos. Mas foi sempre muito tranquilo e suave. Você tem que estar preparado para a vaga. Como é que você vai se preparar? Igual uma pessoa, pense em você. Você está querendo uma pessoa para trabalhar na sua casa para cuidar do seu filho. Você não vai empregar qualquer tipo de pessoa, porque vai ficar com o seu filho. É assim da mesma forma a empresa. Eu não vou colocar qualquer pessoa na empresa para trabalhar. Então pense como se fosse você o empregador. Que assim você vai entender como você deve agir, como você deve se portar no momento, né? E com tranquilidade tudo dá certo. Tem alguma informação também que você acha importante acrescentar, que a gente talvez não tenha comentado aqui? Bom, basicamente é isso, né? Você ficar atento às vagas, você você ter um currículo bem qualificado. Quem tem mais de uma qualificação, porque tem gente que tem formação em administração, mas faz algum outro tipo de curso, tenha mais de um currículo. O currículo, ele pode ser, para quem tem mais de uma qualificação, faça um currículo da área administrativa, um exemplo. Faça um currículo da área de turismo, faça um currículo da outra área e vá ramificando, porque alguém vai te chamar, com certeza alguém vai te chamar para uma entrevista. Tenha bom porte, como eu te falei, né? Seja bem apresentável, não precisa ter uma roupa de milhões, mas seja bem apresentável, uma calça bem apresentável, um sapato bem apresentável, um cabelo bem apresentável. E basicamente é isso, ficar atento às vagas que são postadas, né? E não desanimar, gente. Muita gente desanima. Ai, Bruna, mandei o primeiro, não consegui. Mandei o segundo, não consegui. Eu tenho pessoas no grupo, para você ter ideia, tem mais de 10 mil pessoas no grupo. Ali já saíram várias pessoas empregadas. Quem quiser até ver isso, né, pode entrar lá na página do Instagram e que tem um destaque só de testemunho. Que permanece no grupo para passar para outras pessoas. Então, assim, é importante você ficar atento. E muita gente que já foi empregada, às vezes me manda a vaga. Bruna, olha, na minha empresa tem uma vaga tal, abriu uma vaga tal, posta lá. Então, é basicamente isso. Eu queria, então, que você agora deixasse os contatos, tanto para entrar no WhatsApp, também no Instagram, para quem está em casa e quiser, então, aproveitar alguma dessas oportunidades. Perfeito. Bom, quem quiser me chamar lá no WhatsApp, tá? DDD 24 992360972 e a página no Instagram é @oportunidade de emprego e você vai lá, me chama, pode seguir, né? Fica à vontade e qualquer coisa, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que eu tenho um contato direto. Tá ótimo. Tá Bruna, bom? muito obrigado. Nada, uma boa Wellington, tarde eu que para você, agradeço. uma ótima semana. Obrigada, igualmente. E antes da gente encerrar, vou até trazer aqui para você também um destaque da Prefeitura de Petrópolis. O balcão de emprego foi divulgado agora há pouco pela Prefeitura. São mais 52 vagas para esta semana,
Você pode também conferir lá em petrópolis.rj.gov.br. Vou repetir para você anotar, petrópolis.rj.gov.br. 52 oportunidades também em várias partes, várias áreas, né, de atuação, ajudante motorista, ajudante de expedição, analista de RH, enfim, vários também níveis de qualificação para você aproveitar essas oportunidades. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã o Richard está aqui de volta. Uma boa tarde para você, uma ótima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.